Por que tem tanta gente inteligente que prefere ficar sozinha? Porque alguns dos maiores gênios da história simplesmente não suportavam socializar? Será que o isolamento é um castigo ou um privilégio de quem enxerga longe demais? Arthur Schopenhauer, que não era exatamente o cara mais otimista do mundo, tem uma explicação, e ela não é nada simpática com a sociedade. Para ele, a maioria das pessoas vive no raso, conversas vazias, desejos pequenos, distrações idiotas. A genialidade, quando é real, precisa se afastar disso, não por arrogância, mas por instinto de preservação. E ele mandou na lata: a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Mas será que é isso mesmo? Ou essa aversão à convivência é só uma forma elegante de dizer: não sei lidar com gente? Pensa em nomes como Tesla, Emily Dickinson, Newton, gente brilhante, isolada, quase inacessível. Eles estavam à frente do seu tempo ou só não sabiam se encaixar em lugar nenhum? Hoje a gente vai entrar nas ideias de Schopenhauer para entender se esse desprezo pela vida social é uma forma de lucidez ou só uma versão intelectual da fuga. Porque, no fim das contas, Schopenhauer acreditava numa coisa: quem pensa demais se afasta. E não por escolha, mas porque olhar para o mundo de perto demais cansa. Quanto mais inteligente uma pessoa é, mais difícil fica de trocar ideia com os outros. E não é por arrogância, é por falta de assunto mesmo. Porque enquanto a maioria está preocupada com fofoca, status e distrações inúteis, quem enxerga mais fundo sente como se tivesse sido largado num mundo que só pensa raso. Schopenhauer sacou isso antes de todo mundo. Para ele, a inteligência alta cria uma espécie de isolamento automático. Quem pensa demais começa a se sentir deslocado, não se encaixa nas conversas nem nos desejos comuns. E aí vem a solidão, não como castigo, mas como consequência. Ele dizia: um homem só pode ser ele mesmo quando está sozinho. Se você não ama a solidão, não ama a liberdade. Simples assim. Para Schopenhauer, a solidão era um abrigo, um lugar onde o pensamento podia respirar, longe do teatro social e das pressões idiotas da maioria. E esse padrão se repete. Tesla evitava a gente como quem evita doença. Nietzsche dizia que a multidão é o lugar onde os espíritos livres afundam. Então talvez o problema não seja você querer se isolar. O problema seja que ninguém te acompanha onde sua mente já chegou. Mas é claro que o isolamento tem seu preço. Se afastar da bagunça social pode até ser libertador, mas também deixa marcas. Você se livra do barulho e entra no silêncio. E nesse silêncio, às vezes, bate o peso de estar sozinho num mundo que parece não falar a sua língua. Schopenhauer sabia disso. Ele não romantizava a solidão, mas também não chorava por ela. Ele dizia: quem vê demais, paga o preço. E esse preço pode ser alto. É por isso que tantos gênios da história passaram por crises, colapsos, noites sem dormir. Não porque eram fracos, mas porque enxergavam onde ninguém mais queria olhar. E ver de verdade o que a maioria ignora dói. A pergunta inevitável surge: esse isolamento é castigo ou bênção? Schopenhauer não tinha dúvida. É bênção. E é fardo. Mas é o único caminho. Segundo ele, só afastado da multidão e do teatro social, o pensador pode alcançar profundidade. Ele não via a vida social como espaço de conexão. Via como um palco de máscaras. Todo mundo atuando, todo mundo fingindo. A troca é falsa, o interesse é egoísta e a sinceridade, bem, essa ficou do lado de fora. Para ele, a convivência não passava de performance. A maioria das pessoas, prisioneiras de futilidades, correndo atrás de status, curtidas, fofocas e reconhecimento vazio, escravas de uma tal vontade, um impulso cego que domina tudo. Querem ser vistas, querem aplauso, querem aprovação, mas nem sabem mais o que querem de verdade. A crítica de Schopenhauer não era isolada. Nietzsche também chutava o balde. Convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Ele enxergava que a sociedade prefere acreditar em mentiras bonitas do que encarar verdades feias. E isso criava um abismo entre quem pensa e quem só repete. O resultado: os mais lúcidos se afastam, se isolam, não por superioridade, mas por falta de espaço para respirar. Mas vamos ser honestos, esse isolamento constante cobra um preço. Cansa, desencanta. Você começa a se afastar tanto que o mundo deixa de fazer sentido. Vem a apatia, o desprezo, o pra quê de tudo. Schopenhauer sabia disso e avisava: quem vê demais, sente demais. E quem sente demais, precisa aprender a viver com o que vê, mesmo que doa.
porque para ele não dá para voltar atrás. Depois que você enxerga a farsa, não tem mais como fingir que acredita. Schopenhauer não tinha muita paciência com a média das pessoas. Para ele, a maioria era movida por vaidade, ego, distrações bobas e desejos pequenos. Pensar de verdade? Raro. Refletir sobre a existência? Impensável. A vida para a massa era só um desfile de futilidades. E é aí que nasce o abismo, porque quem enxerga mais fundo quase sempre acaba só. O gênio percebe a mediocridade ao redor, mas a mediocridade não percebe o gênio. Ela só reconhece o que é igual a ela. O resto ela ignora ou rejeita. E não é por falta de tentativa. O pensador, por natureza, quer entender o mundo, decifrar a existência, mas quando tenta dividir isso com os outros, o que encontra? Olhares vazios, silêncio desconfortável, indiferença. Enquanto ele fala de essência, os outros só querem saber de status, festas, redes sociais, distrações. Schopenhauer desprezava esse tipo de convívio. Ele acreditava que a mediocridade sufoca a genialidade. E quando não consegue entender, ela entedia, ridiculariza ou afasta. Voltaire dizia: o segredo para entediar as pessoas é contar tudo o que você sabe. E ele tinha razão. Não é só uma questão de linguagem, é de interesse. O gênio quer sentido, a maioria quer passatempo. Por isso, tantos nomes brilhantes evitaram o social. Tesla fugia de conversa fiada como quem foge de uma epidemia. Newton era isolado por opção e impaciente com banalidades. Até Einstein, no fundo, preferia o silêncio ao redor do que a fala vazia. Mas nem sempre é a escolha. Às vezes o afastamento não parte do pensador. É o mundo que rejeita quem pensa diferente. Ideias profundas incomodam. Questionar o que é aceito por todos sempre causa desconforto. No fim, não é só solidão. É exílio involuntário. Nietzsche chamava isso de ressentimento da mediocridade. Aquela tendência nojenta que a maioria tem de odiar tudo o que não entende, ou o que a faz se sentir menor. O gênio não se isola só por opção. Muitas vezes ele é empurrado para longe. Porque pensar demais incomoda. Falar o que ninguém tem coragem de dizer ameaça a zona de conforto da maioria. E o mundo reage como sempre reage ao que não consegue controlar, com hostilidade. Esse afastamento, forçado ou não, cobra o seu preço. O pensador acaba carregando uma sensação de deslocamento, de estar sempre fora do lugar. E às vezes, isso vira desprezo por tudo que é social. Não por misantropia, mas por saturação. E aí vem a pergunta que fica ecoando. Se o mundo é um lugar hostil para quem pensa demais, o que fazer com isso? Schopenhauer era claro. Não tente se encaixar. Você não cabe. Você nunca coube. O segredo é transformar a solidão em abrigo. Não fugir da sociedade por medo, mas por sanidade. Para ele, a solidão era consequência e escolha ao mesmo tempo. Ela vinha como resultado inevitável de uma mente que enxerga além, mas também como um presente raro, o único espaço onde o pensamento pode realmente crescer. O homem comum foge do silêncio porque ele expõe o vazio interno. Já quem tem densidade, procura a solidão para se reencontrar. E é nesse ponto que tudo se inverte. A solidão deixa de ser castigo e vira privilégio. É no silêncio que a coisa acontece. É ali, longe das exigências sociais, que a mente cria, questiona, transcende. Não é por acaso que tantos gênios viveram assim. Emily Dickinson, por exemplo, se trancou em casa e escreveu o que ninguém ousava escrever em voz alta. Eles não se isolaram porque odiavam o mundo. Eles se isolaram porque precisavam escapar dele para continuar pensando. Kant era metódico ao extremo. Dava para acertar o relógio pela rotina dele. E evento social? Estava fora. Beethoven, mesmo ficando surdo, mergulhou na solidão e dali tirou sinfonias que estremecem até hoje. A solidão, para esses caras, não era isolamento. Era combustível. Schopenhauer via nisso uma lógica. Quanto mais você se mistura, mais arrisca diluir sua visão. Pensador que se envolve demais com a sociedade acaba intoxicado pela futilidade coletiva. Ele perde foco, perde voz, perde identidade. Essa visão bate direto com o pensamento budista que Schopenhauer devorava. O budismo diz: apego gera sofrimento. E se apegar à opinião dos outros, à validação social, às exigências do mundo, é o caminho certo para se perder de si mesmo. O verdadeiro crescimento vem do recolhimento, de soltar as ilusões, de ficar só e perceber o que é seu e o que o mundo enfiou na sua cabeça sem você notar. Mas nem tudo é luz nesse caminho, porque o ser humano também é bicho de grupo. Tem um lado nosso que grita por pertencimento,
E quando isso falta, dói. Mesmo os gênios mais fechados sentiram isso. Nietzsche, por exemplo, dizia que a solidão era o caminho dos grandes, mas também dizia que esse caminho machuca. Em Assim Falou Zaratustra, ele mostra o filósofo como um eremita que desce da montanha para falar com os homens. E o que recebe? Rejeição, incompreensão, ridículo. É isso. Você pensa, desce com sua verdade, e o mundo te responde com riso ou silêncio. Esse é o dilema. Se afastar te liberta, mas também te pesa. Schopenhauer, que não era bobo, tinha uma saída. Ele não achava que o gênio devia virar um fantasma, mas também não devia tentar se enturmar. O segredo para ele era manter distância interna, um tipo de neutralidade emocional. Você pode até viver no mundo, só não precisa se contaminar com ele. É conviver sem se deixar arrastar. Voltaire dizia: o segredo para entediar as pessoas é contar tudo o que você sabe. E ele tinha razão. Não é só uma questão de linguagem, é de interesse. O gênio quer sentido, a maioria quer passatempo. Por isso, tantos nomes brilhantes evitaram o social. Tesla fugia de conversa fiada como quem foge de uma epidemia. Newton era isolado por opção e impaciente com banalidades. Até Einstein, no fundo, preferia o silêncio ao redor do que a fala vazia. Mas nem sempre é a escolha. Às vezes, o afastamento não parte do pensador. É o mundo que rejeita quem pensa diferente. Ideias profundas incomodam. Questionar o que é aceito por todos sempre causa desconforto. No fim, não é só solidão, é exílio involuntário. Nietzsche chamava isso de ressentimento da mediocridade, aquela tendência nojenta que a maioria tem de odiar tudo o que não entende, ou o que a faz se sentir menor. O gênio não se isola só por opção, muitas vezes ele é empurrado para longe. Porque pensar demais incomoda. Falar o que ninguém tem coragem de dizer ameaça a zona de conforto da maioria. E o mundo reage como sempre reage ao que não consegue controlar, com hostilidade. Esse afastamento, forçado ou não, cobra o seu preço. O pensador acaba carregando uma sensação de deslocamento, de estar sempre fora do lugar. E às vezes, isso vira desprezo por tudo que é social. Não por misantropia, mas por saturação. E aí vem a pergunta que fica ecoando. Se o mundo é um lugar hostil, para quem pensa demais, o que fazer com isso? Schopenhauer era claro: não tente se encaixar. Você não cabe, você nunca coube. O segredo é transformar a solidão em abrigo. Não fugir da sociedade por medo, mas por sanidade. Para ele, a solidão era consequência e escolha ao mesmo tempo. Ela vinha como resultado inevitável de uma mente que enxerga além, mas também como um presente raro, o único espaço onde o pensamento pode realmente crescer. O homem comum foge do silêncio porque ele expõe o vazio interno. Já quem tem densidade, procura a solidão para se reencontrar. E é nesse ponto que tudo se inverte. A solidão deixa de ser castigo e vira privilégio. É no silêncio que a coisa acontece. É ali, longe das exigências sociais, que a mente cria, questiona, transcende. Não é por acaso que tantos gênios viveram assim. Emily Dickinson, por exemplo, se trancou em casa e escreveu o que ninguém ousava escrever em voz alta. Eles não se isolaram porque odiavam o mundo. Eles se isolaram porque precisavam escapar dele para continuar pensando. Kant era metódico ao extremo. Dava para acertar o relógio pela rotina dele. E evento social? Estava fora. Beethoven, mesmo ficando surdo, mergulhou na solidão e dali tirou sinfonias que estremecem até hoje. A solidão para esses caras não era isolamento, era combustível. Schopenhauer via nisso uma lógica. Como viver nesse mundo sem ser engolido pela superficialidade dele? Porque, sejamos honestos, pensar demais hoje em dia é quase um fardo. Você olha em volta e vê gente brigando por curtida, discutindo o óbvio, consumindo bobagem com gosto. E aí você se pergunta: é possível ter uma mente livre sem acabar completamente sozinho? Schopenhauer achava que sim, mas não do jeito que a maioria gostaria. Ele não sugeria se isolar numa caverna ou virar um monge. A solução dele era mais cruel e mais sábia: desapego filosófico. Segundo ele, a verdadeira felicidade é reservada aos autossuficientes. Aqueles que não precisam da aprovação alheia, que não se incomodam com a ignorância do outro, que conseguem observar a mediocridade, sem se contaminar por ela. É como assistir a um experimento. Você observa, mas não reage. A pessoa comum fala bobagem, você ouve e deixa passar. O mundo se afoga em distrações. Você segue respirando no seu próprio ritmo.
Esse tipo de postura lembra muito os estoicos. Marco Aurélio, por exemplo, escreveu: "Dê a si mesmo o presente de ser indiferente àquilo que está fora do seu controle." Essa frase poderia ter saído da boca do próprio Schopenhauer, porque o mundo sempre vai ser barulhento, raso e previsível, mas você pode escolher o quanto dele entra em você. O pensador não precisa virar um ermitão, mas também não precisa fingir que se encaixa. O segredo é interagir o mínimo necessário e com critério. Falar quando fizer sentido, silenciar quando for teatro. Mesmo Schopenhauer, que tinha zero paciência com gente, sabia que ninguém vive 100% sozinho. Às vezes é preciso trocar ideia, encontrar alguém que não esgote sua sanidade, mas isso tem que ser raro, estratégico e, de preferência, breve. E essa filosofia nunca fez tanto sentido quanto agora. Hoje vivemos cercados por barulho digital, notícias falsas, relações rasas e opiniões gritadas. Se você não souber filtrar, se perde. Se você não souber recuar, afunda. Inteligência não é só entender o mundo, é saber andar por ele sem se afogar na lama. Schopenhauer ensinava: não se frustre porque não se conecta com a maioria. Veja isso como um sinal de liberdade, de clareza, de que você não precisa fingir para pertencer. A solidão, sim, pode ser pesada, mas também é onde mora o pensamento profundo, onde suas ideias não precisam pedir permissão para existir. E aí vem a pergunta final, que no fundo é só sua. Você quer se adaptar a um mundo raso, ou quer aceitar o que ele é e manter sua mente livre? Se você chegou até aqui, já entendeu. O isolamento não é um capricho do destino, é o efeito colateral de enxergar mais longe. E quando você vê demais, o barulho dos outros cansa mais do que o silêncio da solidão.